Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Este é o episódio especial JVB, Escolha do Editor. Nestes episódios mensais, nós discutiremos, junto com um dos autores, os artigos de maior relevância recentemente publicados no Jornal Vascular Brasileiro da SBACV. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais um episódio especial do JVB. E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá a todos, é um prazer também estar aqui hoje com vocês. O artigo selecionado pela equipe científica foi publicado no volume 18 de 2020 do JVB pelos autores Martin Andreas Geiger e pela doutora Ana Terezinha Guilmon e tem como título Tratamento da doença arterial obstrutiva periférica em território fêmuro-poplíteo com estente primário. Análise em até 24 meses. Muito obrigado, doutora Ana Terezinha, por abrir espaço na sua agenda para conversar com a equipe do Fogart sobre o seu artigo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu achei fantástica essa iniciativa de vocês fazerem Fogart da Madrugada. Só quem é cirurgião vascular que entende o que é o Fogart da Madrugada. Eu fico lisonjeada de ter um artigo nosso, que foi a dissertação de mestrado do Dr. Martin, nosso aluno de mestrado, que eu orientei essa tese, e é muito importante nós estarmos falando sobre um trabalho que é um desafio no Brasil, e foi esse motivo de nós entrarmos com esse assunto, visto que existem poucos estudos brasileiros para trazer uma avaliação do tratamento da revascularização fêmuro-poplítea com stent. É um estudo que foi feito com protocolo, um estudo longitudinal. Então isso é muito importante porque nós temos que ter uma avaliação do que nós temos de paciente aqui, da doença do nosso povo. É diferente da Europa e diferente dos Estados Unidos. Com certeza, doutora. A gente agradece a sua presença e a primeira pergunta que a gente vai fazer é exatamente quais são os objetivos do estudo em questão. O objetivo principal é avaliar essa nova tecnologia, que não é tão nova, né? Já faz quase 20 anos, mais de 20 anos que estamos usando, mas avaliar a perviedade primária comparado com o do stent, visto que nós já temos trabalho anterior de estudar a perviedade primária em revascularização, avaliar se houve melhora na classificação Rutherford, que é uma classificação que usamos, se houve melhora no índice tornozelo-braço, se houve melhora no TVR, que é o Target Vessel Revascularization, se salvou a perna e se teve óbito. Então, essa lista, esse elan de avaliações que nós fizemos, exatamente para a gente avaliar de uma forma geral o resultado da colocação de stent numa oclusão fêmuro-poplítea. E doutora, a senhora poderia comentar um pouco sobre o desenho e a metodologia que foi utilizada? Nós avaliamos os pacientes, como toda a universidade e todo hospital público, não recebe claudicante, recebe paciente com lesão trófica. Então, nós queríamos avaliar isso, porque todos os trabalhos internacionais, todos não, mas a maioria dos trabalhos internacionais que você vê são trabalhos que falam de claudicação. E nós só pegamos o paciente quando já existe lesão trófica, dor de repouso, ou seja, isquemia crítica. Então, se a gente for avaliar, nós fizemos um estudo longitudinal com o protocolo estabelecido pelo serviço e vimos que nós avaliamos 64 doentes, 6 meses, 12 meses e 24 meses, e vimos que de 64 doentes, 63 tinham isquemia crítica. Então, isso é muito importante
que é a nossa realidade. Avaliamos os pacientes, então, pelo TASC, a angiografia foi avaliada pelo TASC, nós vimos pelo TASC 2, e o que a gente vê de dificuldade é acompanhar o doente. No nosso país, o doente ele se muda muito, não tem localização nem de região norte, sul, leste, oeste, e ele não tem um comprometimento de voltar ao serviço de origem. Assim como nós recebemos muitos pós-operatórios de outros serviços, outros estados, provavelmente outros estados e outros serviços também recebem pacientes nossos, que eles migram. Então eu sempre falava, se você for mudar, venha que eu vou dar um relatório para você levar onde você for. O nosso paciente, ele é muito complexo e muito ignorante. Então ele não vem. Então o pior problema é você ficar telefonando o paciente. Você vem, você não vem? O que aconteceu? E às vezes já mudou de telefone, de endereço todo. Então essa é a dificuldade para a gente acompanhar o doente, para a gente querer colocar o protocolo certinho. Essa é a verdade. Doutora Terezinha, além da dificuldade então aí no segmento desses pacientes, quais que são as outras principais dificuldades para quem vai realizar aí um estudo aqui no Brasil? Quais são as dificuldades que vocês costumam enfrentar e quais são as principais estratégias aí do serviço para driblar esses obstáculos? Bom, vocês sabem que todo paciente tem a dificuldade de voltar. Isso é um ponto pacífico. Outra coisa é você avaliar o paciente por métodos não invasivos. Então, o que nós fizemos? Nós montamos um laboratório de Doppler, em que nosso laboratório faz o ITB, faz o ecodoppler. Então, avalia o doente para não depender de um serviço de radiologia ou de um serviço fora que não está tão apto para ter uma avaliação por ultrassom, por exemplo, que você confie. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, e que eu acho bastante sério, é que você não manda no hospital nas compras do hospital. Então, às vezes, você está usando stent e, de repente, muda-se o stent porque o outro é mais barato. Eu, para manter esse trabalho com uma certa uniformidade, eu fazia a avaliação técnica do material. É o único jeito. Porque stent que é muito barato é stent que não presta. Então a gente acabou fazendo uma avaliação dos que podiam ser utilizados e escolhemos. Esses vão para esse trabalho, esses outros stents vão prejudicar. Então, a maioria dos stents a gente usou um tipo de stent. Mas é evidente que a gente sabe que sempre tem um escape. Esse é o grande problema do Brasil. Os administradores não avaliam a qualidade, eles avaliam o preço. E nós, médicos, avaliamos qualidade e preço. Doutora, então foram aí um estudo observacional prospectivo, né, de 2012 até 2015, e a avaliação da patência primária dos pacientes tratados com angioplastia no segmento femoropoplíteo com stent primário. E o que vocês encontraram de resultados principais? É tão interessante, primeiro, que você vê uma perviedade em 6 meses. Desculpa o termo perviedade, não existe no dicionário português, mas é o que se aplica melhor. Então, essa é uma licença poética dos cirurgiões vasculares. Então, em 6 meses, nós tivemos uma perviedade de 95,2%. Em 12 meses, isso já caiu para 79,1%. E em 24 meses, isso cai para 58%. Veja bem, isso é perviedade. Mas tem um dado muito interessante, que os pacientes TASC-B, eles tiveram 6 vezes mais chance, mais
numericamente 6 vezes mais possibilidade de perder o membro do que os pacientes classe C. É um paradoxo, mas é o que foi observado. E a gente viu uma coisa, a perviedade, ela tem a ver com o salvamento de membro, mas nós vimos que alguns pacientes, uma percentagem relativamente perto de um terço dos pacientes, eles tiveram enxerto ocluído, o stent ocluído, mas salvaram o membro. A gente sabe que isso está relacionado com o tabagismo, com o diabetes e a hipertensão. Mas a pior doença concomitante para o paciente que tem oclusão femoropoplítea, em termos de resultado de perviedade, é o tabagismo. Fumou, a chance de preservar o membro é bem menor. Então, isso é um dado assim, que eu achei muito interessante. E, doutora, como a senhora comentou previamente, é muito claro para quem lê o artigo essa questão da diferença dos pacientes de gravidade clínica, né? Se a gente for comparar com os estudos internacionais, e isso fica claro a importância de nós termos estudos brasileiros, principalmente pacientes do SUS, mais direcionados para a nossa realidade. Quais seriam, então, as principais vantagens desses estudos com casuística nacional? Queria que a senhora comentasse um pouco. Bom, primeiro, vocês sabem que nós temos um grupo de estudos, que é o Grupo Reúne, que envolve 5 faculdades do interior do estado de São Paulo, que é a Faculdade de Medicina de Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília e Unicamp. Então, mais ou menos, nós temos uma conduta clínica, terapêutica, clínica ou cirúrgica, parecida. E nós temos uma qualidade que todos trabalham, não tem um cacique. Embora a gente tenha a liderança do Dr. Yoshida, é muito experiente, mas todos trabalham, todos estão envolvidos. Então, praticamente, nós estamos cobrindo uma população grande do estado. Com isso, eu acredito que nós estamos tirando uma amostra mais fidedigna. É uma amostra que não é tão variável. E isso, quanto mais uniforme a amostra, quanto menor o desvio padrão, melhor é o resultado, mais fidedigno é o resultado. Então, por essa razão, eu acho que nós temos uma boa amostra para traçar o que é o nosso paciente. O nosso paciente, ele é desnutrido, ele come mal proteína e come muito amido, açúcares, né? Que é o que é mais barato. Ele procura um médico só na hora que já está muito adiantada a doença. Os nossos postos de saúde, eles não fazem diagnóstico de oclusão arterial crônica, ou seja, examinam pouco o doente. Então, a nossa medicina não é preventiva. Isso é uma coisa que tem que ser bem dito, bem claro, falado. E com isso, a gente espera que os nossos pacientes tenham a gente consiga traçar um padrão. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver o que o paciente faz. Ele come muito, ele é obeso, ele é diabético. Se você faz na Europa, ele fuma muito e tem muita arterite na Europa. Então, o nosso paciente, o problema dele não é esse. O grande problema dos nossos doentes são os hábitos. Comer errado, comer mal, desnutrido. E o tabagismo é uma doença. Uma doença, eu falo que é uma droga legalizada. E os nossos doentes agora estão engordando muito. A nossa população está engordando. Então, já estamos somando o problema do tabagismo e da desnutrição, da falta de vitamina A, B, C, com a obesidade. Então é comum o paciente entrar no hospital e falar: agora que eu entrei no hospital eu fiquei diabético. Não, você entrou no hospital com 400 de glicemia. Eu falo muito claro para o paciente e repito várias vezes, porque o doente acha que você arrumou a doença para ele. Então, está vendo a diferença? Nós temos um clima tropical.
Então nós não temos frio intenso que nem a Europa, mas o nosso doente, ele é pobremente avaliado, pouco examinado e tardiamente tratado. Doutora Terezinha, quando a gente lê o artigo, né, a gente não pôde deixar de reparar que um dos pacientes tratados aí com angioplastia primária com stent, né, foi aí 2% da amostra, ele apresentava claudicação intermitente, né, foi caracterizado como um Rutherford 3. E o que a gente queria saber é qual que é o critério para revascularização do território femoropoplite no serviço. O critério, primeiro, a gente tem pouco claudicação porque eu tenho fila de necrose. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é o que eu tenho. E eu acho que todo hospital tem. Quem trata SUS. Esse paciente era um paciente que tinha uma claudicação limitante. Ele era, se não me falha a memória, ele era um pedreiro. Ele precisava andar até o serviço. Ele não conseguia andar. E ele já tinha aquele pé bem avermelhado. Quer dizer, é um claudicante, mas em pouco tempo ele mudaria de status e a gente acabou restaurando o fluxo desse paciente pelo stent, porque na nossa experiência na universidade, nós tivemos uma maior qualidade de colocar stent em termos de infecção de ferida, porque o paciente vai para casa, ele acha que está tudo bem, então pouco banho toma, a higiene é precária, a alimentação é precária. Para cicatrizar, tem que ter colágeno. Se não tem vitamina C, não forma colágeno. Então, no nosso serviço, nós observamos que os pacientes com stent têm uma evolução mais rápida. Embora nós vigiemos mais, porque o stent, ninguém sabe a longuíssimo prazo que vai acontecer. Nós fizemos uma avaliação de 24 meses. Então, o stent é ainda um tratamento que nós precisamos acompanhar para bater o martelo. Depois de tanto tempo nós temos que ter esse problema. Doutora, a gente sabe todos os problemas que tem realmente com stent, né? Principalmente para esses pacientes jovens ou com claudicação. O que a gente queria saber é quais são as indicações de cirurgia aberta como primeira terapia no serviço. Primeira terapia. Primeiro, paciente que não tem nenhum segmento do ramo superficial da artéria femoral aberto, esse não dá para colocar stent. Porque esse stent, se você colocar, ele vai acabar ocluindo o ramo profundo. E o ramo profundo é importante quando existe uma oclusão de femoral superficial. Então, primeiro, ele tem que ter um segmento aberto da femoral superficial, pérvio. Outra questão, nós não colocamos stent quando a oclusão arterial está até 1 centímetro acima da linha interarticular do joelho. Quer dizer, ou que transpõe a linha interarticular. Porque o estresse do stent nessa região vai quebrar. O stent não quebra na dobra, ele quebra para cima. Porque se a gente for avaliar, quando o paciente flete a perna, tem um encurtamento da artéria. E o stent não encurta, então ele dobra um pouco para cima. Mais ou menos meio caminho entre o canal dos adutores e a linha interarticular. Ele quebra aí, nessa região, mais ou menos. Então, quando transpõe a articulação, a gente não usa. E eu também não uso stent quando é daquelas arterites autoimunes, etc. Porque eu acho que o stent, ele pode, num primeiro momento, ser uma maravilha, mas depois ele vai ter o processo inflamatório, ele vai estimular o processo inflamatório da arterite e isso vai ocluir. Então, principalmente essas questões. E doutora Terezinha, a gente queria saber aí depois, vocês tiveram bons resultados com o implante primário de stent aí com esse estudo? Queria saber se mudou a rotina do serviço, em que situações agora vocês indicam stent primário, está mais liberal isso, como que tem sido o fluxograma? Quando a gente tem uma estenose que altera o ITB, que o paciente tem lesão trófica, mas é uma estenose muito curta, então aí
você pode fazer com angioplastia. Oclusão, sempre colocamos stent. Estenose mais longa, sempre colocamos stent. Ainda estamos pensando assim. Em estenoses curtas, eu não coloco stent. Em estenoses sequenciais, eu coloco stent. Essa, pelo menos até o momento, é a conduta do serviço. Legal, doutora. A gente vai extrapolar aqui um pouquinho o estudo e perguntar para a senhora também, continuar perguntando, né, que a gente já está, algumas condutas do serviço da Unicamp. Todo mundo sabe que a senhora hoje lidera o time de cirurgia endovascular da Unicamp. E eu vou voltar no tema da poplitea, porque ele é super polêmico, né? Com o desenvolvimento dos stents mais flexivos, a exemplo do Supera, a conduta do serviço em relação às lesões que cruzam a linha articular do joelho continuam a mesma? Continua a mesma. Eu ainda acho que os stents, se pudesse transpor a articulação, tipo Supera, ele não se mostrou bom a longo prazo. Ele acabou ocluindo. Então, eu ainda acho que nós não estamos no estado da arte de stent para articulação, para transpor a articulação. Vamos chegar a essa situação. Neste momento, não mudei a conduta do serviço. Eu sou muito rígida, mas eu sou muito democrática. Se você falar para mim que tem que mudar, eu quero entender a sua lógica. Então, a lógica atual, a gente está vendo os trabalhos, de repente teve um boom do Supera, né? Depois o Supera começou a murchar, a minguar. Por quê? É só aí a gente ler trabalho, aqui e ali. Então, ainda não mudamos a conduta. Doutora, aproveitando falando um pouquinho dos dispositivos mais modernos, quanto aos dispositivos de arterectomia intraluminal, a senhora acredita que foi uma realidade mais para nosso país também, né? Isso poderia ser uma mudança na conduta dos casos nesse território de femoropoplíteo? Ou a senhora acha que ainda é uma realidade muito distante, não só pela questão da aquisição, mas pela tecnologia em si? Eu acho que a aquisição é um grande problema, mas a tecnologia vai melhorar. Na década de 90, mais ou menos, existia um aterótomo inglês que realmente fazia aterectomia por rotacional. Fazia 45 mil RPM por segundo. Então, era muita coisa. O grande problema é que eles não entenderam que a artéria não é um tubo cilíndrico. Ela é cônica. Então, mingou. Depois eu fui para a Alemanha, em Nuremberg, e fui ver um serviço que fazia aterectomia como se fosse uma escavadeira escavando por baixo da placa de ateroma. Achei fantástico. Só que aquela grande área cruenta acabava trombosando ou formando processo inflamatório e estenosava a artéria. Eu acho que o aterótomo, ele é bom, sim, mas nós vamos ter que associar algumas coisas. Nós vamos ter que associar balão com drogas, nós vamos ter que associar stent com drogas. E eu não acho que é o que a gente tem aí de droga, não. Stent com droga, eu acho que tem que trabalhar um pouco separado, com uma outra visão, não deixar crescer a placa. Não é não formar trombo, é não deixar crescer a placa. A gente tem um estudo que está muito no início aqui, junto com a engenharia da universidade, exatamente para trabalhar isso daí. Além disso, o que se fala muito hoje em dia é da best medical terapia. Então, você tem que enfiar na cabeça do paciente que se não parar de fumar, a doença vai evoluir. Se não emagrecer, diminuir a quantidade de gordura, ele vai ter colesterol. Ah, mas eu não tenho família de colesterol. Tá, tudo bem. Mas e diabetes você tem? A gente sabe que cresceu a quantidade de pacientes diabéticos no Brasil. Então eu acho que a aterectomia, eu ainda acho que vai ser o futuro nosso, associado com outros dispositivos. Doutora Terezinha, obrigada por
compartilhar com a gente todas essas informações aí da publicação. Sem dúvidas, a Unicamp, assim como vários outros grandes centros, são muito importantes no nosso país para a produção de ciência. E para aqueles que ainda têm dificuldade aí em publicar, quais são as dicas que a senhora podia compartilhar para quem fica hesitante aí na hora de fazer alguma publicação a nível nacional? Bom, primeiro, eu acho que a gente, quando tem uma ideia, tem que procurar se essa ideia já não apareceu em algum lugar. Normalmente a gente acha, nossa, tive uma ideia brilhante. Quando você vai fazer um levantamento bibliográfico, você fala, não, mas tanta gente já errou, o que eu posso ver aqui? Bom, a primeira coisa é essa. Toda publicação, ela tem que te trazer alguma coisa nova. Porque fala, olha, essa é a experiência da doutora Terezinha. Quem que é a doutora Terezinha? Ela representa um grupo de estudiosos, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala e escreve. Então a primeira coisa é ler artigos. A gente tem que ler todo dia, vocês sabem disso. Perdeu a leitura, eu falo que menos de 300 páginas por mês, você já está para trás. Nós aqui no Brasil sempre corremos atrás, mas nós não podemos ficar muito atrás, porque o dinheiro de pesquisa é escasso. Então a primeira coisa é a leitura. A segunda coisa é fazer um protocolo. O que eu quero saber? Bom, se eu quero saber se o enxerto, se colocar estente, esse estente ou aquele é bom ou não, eu tenho que pensar como é que eu vou desenvolver essa ideia. A primeira coisa é fazer um protocolo de atendimento, um protocolo que vai englobar os pacientes que eu vou incluir, os que eu vou excluir. Não adianta você fazer um trabalho com 3.000 pacientes com oclusão, doença oclusiva femoropoplítea, e é um balaio de gato, tem de tudo. Então você tem que manter uma amostra o mais possível uniforme, porque uma amostra uniforme, ela vai ser mais fidedigna, porque ela vai ter um desvio padrão menor. E sempre tem que ter uma sacada, né? Você tem que falar o que eu vou oferecer de diferença nesse artigo. Então, isso é outra coisa que dá trabalho ler. Só escreve quem lê, e a gente tem que ler muito. E depois de todos os dados na mão, eu faço estatística mais ou menos. Mais ou menos não serve. Então, depois que eu coleto meus dados, eu sento com o estatístico e começo a discutir o que eu vou comparar com o quê. Isso é importante, porque senão você não tem dado nenhum. E tem um determinado momento que você tem que falar, agora chega. Estou com uma amostra grande, agora eu vou ver o que eu vou tirar dessa amostra, se aquilo que eu pensava está certo, se não está, enfim, sempre é possível. Isso fazer um trabalho bom. Isso eu estou falando, um trabalho com uma população. Mas se você tiver um caso super interessante, também é bom publicar. A gente publicou um caso, acho que foi no próprio Jornal Vascular Brasileiro, que a subclávia direita, ela saía da aorta descendente. Quer dizer, é uma variação anatômica. Não é só no livro, existe. Então, você tem que ler. E sempre estar com a sua ideia fixa. Porque palpite, o cara fala para você, não, isso daí que você está fazendo não vai dar certo, não. Mas quem é a pessoa falando isso? Então, experiência é uma coisa que muda todo dia. A ciência não está parada. Então, é protocolo, leitura, e sempre pensar, você tem que ter uma sacada diferente, para você oferecer alguma coisa diferente. São dicas valiosas aí, doutora, para quem tem aptidão ou quem pensa em publicar, né, nacional ou internacionalmente. A gente vem aqui com esse podcast mensal tentando estimular e ampliar a abrangência do JVB. Muito obrigado pelas considerações. A gente está chegando no fim da nossa conversa, mas antes de encerrar e agradecer a senhora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final. A senhora já deixou uma mensagem sobre a parte científica, mas agora uma mensagem de vida para os cirurgiões mais novos, da bagagem que a senhora traz. São muitos livros, né, capítulos de livros,
inúmeros artigos publicados, uma mensagem que a senhora passa para os seus residentes na Unicamp e que a senhora pode contribuir aqui para os demais residentes e cirurgiões mais jovens do Brasil. A primeira coisa que eu vou falar, você tem que gostar da vascular, mas, sobretudo, tolerar as dificuldades. A gente fazer um enxerto e ficar maravilhoso, salvar uma perna, e eu fiz uma cirurgia que foi rápida, o paciente está bem, isso é uma coisa, isso é a glória. A gente tem que gostar também do pé necrótico, da noite mal dormida, do desafio, da urgência, tudo isso. Então, nós podemos errar, mas nós não podemos errar pela falta. Então, a gente tem que ser entusiasmado com o pé necrótico, que você põe sangue, revasculariza, ele não que reaviva, mas ele delimita. Então, você tem que gostar da vascular. Eu sempre brinco com meu marido que eu amei a vascular antes dele, porque eu conheci antes. Lógico que são coisas diferentes, mas você tem que entrar na vascular e achar que as coisas são interessantes. E o que eu não sei, tem muita coisa que eu não sei. Eu leio todo dia, não falo nem estudar, porque estudo parece que é obrigação. Então leia. A mensagem que eu falo, goste do que faz e faça o que você gosta. Da parte boa e da parte ruim. A vida é uma gangorra. Tem momentos de glória e tem momentos de dificuldade. A junção desses dois é que fazem a vida. Então, vascular tem que gostar. Doutora Ana Terezinha, muito obrigado mais uma vez por compartilhar as informações e dispor do seu tempo com a equipe do Fogart da Madrugada. Chega ao fim mais um episódio especial JVB, escolha do editor do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Não deixe de participar dos eventos da sociedade e ler o JVB. Você consegue acesso à revista pelo site jvasquebras.org ou acessando o site sbacv.org.br e clicando no link da revista. Mande seu feedback, entre em contato e envie suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.cateter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.